manhã em uma obra, ali na cidade de Chorozinho. E o Ian tinha falado comigo, né, que ia me trazer aqui na igreja dele. E Deus preparou essa agenda, né? Glória a Deus, amém? E aí eu imediatamente preparei uma mensagem, não para pregar. Quem quer descansar também, estive pregando aí um período bom, quase todos os dias, pregando aqui nas igrejas, na cidade de Fortaleza, em vários ministérios. Mas trouxe, preparei uma mensagem, um esboço, né? E coloquei aqui. Mas chegando aqui, irmãos, Deus me revelou outra palavra. E essa não tem esboço, não tem rascunho, não tem nada. Então vai vindo alto. Amém? Deus conhece a sua vida, Deus sabe a sua necessidade, Deus sabe quem você é, Deus conhece o teu endereço, Deus sabe aonde você mora. E o Espírito de Deus está aqui nesta noite. Queridos, eu queria louvar, mas vai ficar apertado o tempo, né? Então eu vou trazer uma palavra aqui da parte de Deus. Vou pegar aqui meu óculos, né? Quando passa dos 40, embaça a vista, né? No Inário de Israel, irmãos, por gentileza, no Inário de Israel, Salmos 31. Palavra que Deus me revelou aqui, irmão, sentando na tribuna aqui, o Senhor me deu essa palavra. O versículo 12, só o 12, diz assim, ó: estou esquecido no coração deles como morto, sou como um vaso quebrado. Essa foi a palavra, não tem rascunho, não tem nada, mas é a palavra de Deus, irmãos. Deus é quem manda. Não sou contra, eu prego com temas, eu faço esboço, né? Tenho mais de 500 temas. Mas Deus me deu esta palavra, eu gosto de obedecer a voz de Deus. E é Deus quem conhece a igreja. E Deus me deu um tema nessa noite, irmãos. Esquecido pelos homens, desprezado pelos homens, mas lembrados e amparados por Deus. Aleluia. Essa foi a mensagem que Deus me deu nesta noite. E Deus mandava dizer a esta igreja: tem pessoas nesse lugar que estão precisando desta palavra. Queridos, meditando em Davi. Quem era daqui? É Davi, o segundo rei de Israel, depois de Saul. Diz a Bíblia que Deus rejeitou Saul para que não reinasse Israel. Saul até começou bem o seu reinado, mas depois se atrapalhou e começou a fazer coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E diz a Bíblia, vou resumir por causa do tempo, irmãos. E diz a Bíblia que Deus o rejeitou Saul, para que Saul não reinasse mais sobre Israel. Deus não queria mais, Deus agora estava vomitando o rei Saul. Deus não queria mais que ele governasse, reinasse perante o seu povo. E diz a Bíblia no capítulo 16 de 2 Samuel, profeta Samuel da época, no versículo 1, Deus chama o profeta Samuel e diz: olha, até quando tu tem dó, ou terás dó de Saul, tendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem a mim, enviar-te-ei a casa de Jessé o belemita, porque entre os seus filhos me provei um rei. E diz a Bíblia que o profeta Samuel, filho de Ana, ele encheu o seu vaso de azeite para uma missão. Ou seja, irmãos, eu entendo nessa palavra, Deus não manda ninguém vazio. Se Deus te chamou, Ele vai te encher do Espírito Santo. Se Deus te chamou para a obra, Ele vai encher vaso de poder nesta noite. A primeira coisa que Deus fala para Samuel: enche o teu vaso. Porque vaso vazio só faz zoado, irmãos. Vaso vazio só traz problema para o pastor. Mas crente cheio do Espírito Santo é uma tocha, é uma atalaia, é um instrumento de Deus na casa do Senhor. Vaso vazio ou crente vazio, eu vou falar, pastor, é crente problemático, é crente fofoqueiro, é crente mentiroso, é crente que não é convertido. Mas quando o vaso é cheio do Espírito Santo, ele é cheio, ele brilha, ele exalta, ele glorifica e ele faz a obra do Senhor. Escuta, irmãos, eu olho no relógio e diz a Bíblia que ele chega na casa de Jessé o belemita. O que eu entendo aqui, irmãos, sabe o que é? É que quando o profeta Samuel foi ungir a Davi como rei, ele não falou para ninguém, sabia? Ele recebeu as informações de Deus,
e saiu devagarzinho. Sabe por quê, irmãos? Porque se o profeta Samuel falasse para um, falasse para outro, chegava aos ouvidos do rei Saul e Saul matava ele. Literalmente Saul matava ele. Olha, se quis matar Davi, quando matou o gigante, disse que já estava perseguindo Davi. Imagine se ele soubesse que agora ia ungir Davi como rei de Israel. Matava o profeta. O que é que nós entendemos sobre isso, irmão? Existem informações de Deus que você não pode compartilhar com ninguém. Tem pessoas muitas vezes que estão te abraçando, te beijando, está do teu lado dizendo que é teu amigo, que te ama, mas aquilo que Deus passou para você, não conta para ninguém. Não passa as informações que Deus tem te entregado. Escute, irmãos. Chega o profeta Samuel, bate na casa de Jessé. E diz a Bíblia categoricamente na íntegra. Jessé pergunta o que era. Ele é de paz. Vinha eu sacrificar. Vinha eu aqui mandado pelo Senhor para ungir um dos teus filhos para ser o rei de Israel. Irmãos, o que mais me chama a atenção é que o profeta Samuel, quando o Jessé, ele apresenta os moços, né? Eliabe, Abinadab, diz a Bíblia que eram homens formosos, bonitos, aparência, eram homens de guerra, treinados. E diz a Bíblia que até chegou o momento que o profeta Samuel se enganou, olhou para Abinadab, achou bonito, formoso e disse: aí está, ungido do Senhor. Mas o que mais me chama a atenção, irmão, que Deus não olha pela tua aparência. Deus não olha para a aparência. Deus não quer saber se você é um poliglota, se você é formado, não. Deus quer saber se há um coração quebrantado em tua vida. Deus quer saber se você tem um coração segundo a vontade dEle. Aí entra o desprezo de Davi. Eu falei aqui, esquecido pelos homens, não foi? E desprezado, esquecido pelos homens e desprezado pelos homens. Aí entra o desprezo. Davi não estava presente na sua consagração. Davi não estava presente na sua unção. Davi não estava presente para receber a bênção. Aleluia, para receber a unção de rei. Mas o que mais me chama a atenção, irmão, que mesmo Davi não estando presente, Deus estava vendo ele. Deus estava contemplando ele, dizendo: ninguém senta na mesa, ninguém senta na mesa enquanto não chegar ungido do Senhor. Escute, o que Deus tem na tua vida é profético, ninguém vai tomar. O que Deus projetou na tua vida, ninguém vai derrubar. Levanta invejosos, levanta aquele que levanta calúnia contra a tua vida, levanta os críticos, levanta os mentirosos. Aquilo que Deus tem na tua vida é teu, ninguém toma. Deus separou o melhor sobre a sua vida. Escute, irmãos. Desprezado pelos homens. Onde estava Davi? Lá no campo, tomando conta das ovelhas. Não estava sendo visto pelos homens. O seu próprio pai disse: já passei todos os mancebos, rapaz. E aí, Samuel? Aí Samuel: mas falta mais alguém? Falta um. É uma expressão minha. O desprezo. Tem um lá, um bestinha. Lá no campo, um ruivo. Só vive ocupado com as ovelhas. Aí Deus falou ao coração do profeta Samuel: manda chamar. Manda chamar. Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Deus está dizendo para alguém nesta noite: a cadeira é tua, o lugar é teu. Tem alguém querendo tomar aquilo que Deus projetou sobre a sua vida, mas Deus está dizendo: a cadeira é tua, ninguém vai tomar assento. Aquilo que foi projetado é teu. Diz a Bíblia que não demorou, mediante a desprezo, lá vem Davi. Quando Davi entra, estou só relembrando os irmãos, todo mundo aqui vê a Bíblia, é só relembrando a sua memória. Diz a Bíblia que lá vem Davi, quando Davi entra, o Espírito Santo já brada e diz: eis aí o ungido do Senhor, unge ele como rei de Israel. A unção desceu sobre Davi, e diz a Bíblia que desde aquele dia em diante, o Espírito Santo era com Davi. Porque quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Ele enche do Espírito Santo. Quando Deus chama, o diabo não detém. Quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Mas pastor, você deu um tema: esquecido pelos homens, desprezado pelos homens,
lembrado por Deus e amparado por Deus. Sim, aqui Davi agora está em uma situação de tristeza. Veja bem que Davi fala assim, ó: estou esquecido no coração deles, como morto, e sou como um vaso quebrado. Escute, vaso quebrado em Israel não tinha valor. Não tinha valor. O vaso quebrado não tinha valor. Ah, pastor, mas lá em Jeremias capítulo 18 tinha valor. Ali foi uma ilustração. Mas você vê que quando o vaso quebrou na mão do oleiro, foi que Deus falou? Aí a casa de Israel. Deus teve que fazer outro vaso, porque vaso quebrado não tinha valor. Aleluia. Mas aquilo que não tem valor para o homem, tem valor para Deus. Aleluia. Quem sabe alguém não te valoriza, alguém não lembra de você, mas Deus está dizendo: você é valoroso, e é você que eu quero usar na minha obra. O homem não está te vendo, mas Deus está te vendo, e Deus vai te chamar. Escute, irmãos, vaso quebrado. E a primeira, Davi estava esquecido. Essa ocasião já tinha passado aquela trajetória. Veja que diz a Bíblia que Davi, ele era segundo o coração de Deus, amado por Deus, diz a Bíblia, e era amado por todo Israel. E agora? Homem tão amado por Israel, e agora? Escreve e diz: eu estou esquecido no coração deles. De quem? Dos amigos, dos parentes, daquelas pessoas que valorizavam o seu trono, daquelas pessoas que apreciavam o seu reino. Diz a Bíblia que agora estavam todos desprezando e não estavam mais se lembrando de Davi. O sentimento de esquecimento, irmãos, quem já passou sabe que é ruim. O sentimento de desprezo, quem passou sabe que é ruim. Uma pessoa desprezada, uma pessoa que se sente esquecida, é a pessoa que não tem alegria, é a pessoa que não sente prazer nem de viver, se sente uma pessoa inútil, esquecida, desprezada por alguém. Mas eu quero dizer uma coisa para alguém nessa noite, uma palavra profética. Quem sabe aquele amigo, aquela amiga não se lembra mais de você, mas Deus está dizendo: eu não me esqueci de você, eu estou vendo e eu vou te abençoar. Escute, irmãos, a primeira coisa que Deus não se esqueceu, sabe o que foi? Aquela promessa que Deus te fez. Deus manda dizer para alguém nesta noite: filho, a promessa que eu te fiz está em pé. A promessa que eu te prometi eu vou cumprir. A promessa que eu te fiz um dia, eu vou velar na tua vida. Eu não me esquecerei daquilo que eu tenho te prometido. Eu vou te dar vitória. Deus está falando com alguém nesta noite. A promessa está em pé, a promessa está em dia. Eu vou cumprir a promessa em tua vida e vou te dar vitória. Esquecido pelos homens e desprezados e lembrados por Deus. Deus não se esquece de você. Alguém que fez uma promessa a você se esqueceu. Alguém nem sabe que você existe. Quem sabe algumas pessoas que você tinha, alguns amigos nas redes sociais, esqueceram de você. Não mandam um bom dia, nem uma boa tarde, nem uma boa noite. Estão totalmente esquecidos. Mas Deus está dizendo: você está na minha mira, você está na minha memória. Eu vou te levantar no meio da perseguição, da luta, e vou te dar vitória. Esquecido pelos homens, mas lembrados por Deus. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está com esse sentimento de esquecimento. Senhor, cadê a promessa? Senhor, cadê aquilo que tu prometeu? Senhor, nada acontece, eu oro, jejum, faço consagração, sou fiel, cadê a promessa? Deus está dizendo para alguém nesta noite: ainda que uma mãe que gerou seu filho venha esquecer dele, eu, Senhor, todavia, jamais me esquecerei de ti. Deus vai levantar alguém nesse lugar. Deus vai fazer maravilha. E quando eu estava aqui sentado, irmãos, eu olhava para o pastor João Batista.
Deus mandava dizer, pastor, não estou aqui para trazer emocionalismo, eu conheço a voz de Deus. Deus mandava te dizer que a obra é grande. Eu via estaca sendo colocada, tenda sendo levantada, e Deus dizia: a extensão do teu ministério apenas está começando, a obra é grande. Lá de pra cantar na caixara para rébia, Deus falava: eu conheço o coração do meu filho, e eu vou estender as tendas nessa cidade. E Deus falava, pastor, de promessa. Deus disse que tem promessa que não se cumpriu, mas vai se cumprir. Deus mostrava muitos companheiros, vai entender, companheiros nessa região que tem inveja do teu ministério, já tentaram puxar o teu tapete, já tentaram destruir a tua imagem, mas Deus manda te dizer: o que Deus tem na tua vida é coisa grande. Ele vai te levantar, Ele vai te usar nesse lugar com sinal de prodígio e maravilha, porque a promessa é grande, a promessa dessa igreja é grande. Olha, irmãos, eu não sei quantos anos tem essa igreja. Pastor, o diabo já tentou fechar essa igreja. Ninguém me disse nada. O Ian não me disse nada. Nada, eu nem pergunto quando eu vou pregar na igreja. Mas Deus me revelava quando eu pisei aqui o pé aqui. Deus falava no meu coração que muitos saíram desse lugar, viu, pastor? Muitos saíram, mas Deus mandava dizer: vamos voltar novamente, porque a obra é grande nesse lugar. Satanás já tentou fechar essa igreja, mas diz a palavra de Deus que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Escute, irmão, vamos resumir. Eu poderia citar vários personagens da Bíblia que foram esquecidos, desprezados pelos homens, mas que foram amparados por Deus. Quem não lembra, irmãos, de Mardoqueu? Quem não lembra? Vou só refrescamento dos irmãos. Diz a Bíblia que Mardoqueu, os judeus Mardoqueu, ele estava na porta do rei, do palácio. Diz a Bíblia que Bigtá e Tera, né, tentaram matar o rei. E diz a Bíblia que agora Mardoqueu livrou daquela morte que ia ter sobre o rei. Escute, diz a Bíblia que foi arquivado em livros. Antigamente, irmãos, quando o rei sentia sono, meu amado, trazia-se um livro, começava a contar a sua história e o rei dormia. Só que o rei dormia bastante. Os reis da época dormiam que sonhava. Só que diz a Bíblia que esse arquivo do livramento do rei foi arquivado. Ninguém mostrou, foi esquecido no livro. Ninguém mostrou para o rei nada. E Mardoqueu continuou no palácio ali. Os judeus que estavam lutando pelo seu povo, passaram-se anos e mais anos, ninguém fazia nada. Irmãos, eu sinto aqui a presença de Deus, aleluia. Quando chegar o tempo de Deus na tua vida, vai faltar sono na vida de alguém, e Deus vai cumprir aquela promessa. Escute para terminar. Diz a Bíblia categoricamente na íntegra. Passou um tempo, aí o rei perde o sono. Vai dormir nada. Parece que eu estou vendo o rei. Vira para um lado, não dorme, vira para o outro, não dorme. Deus do céu, é hoje o dia de eu exaltar o meu filho. É hoje de eu fazer a promessa. É hoje o dia de eu honrar o meu filho Mardoqueu. O rei vai para um lado, vai para o outro, não dorme. Aí o que é que traz? O livro, para contar uma história de um feito de alguém. Se você for ver, não só tinha uma história, tinha várias histórias no livro das crônicas dos reis. E quando trouxeram, parece que eu estou vendo o Espírito Santo, vai passando a página, vai passando, é hoje o dia, vai passando, chegou a vitória. Chega na história de Mardoqueu, do livramento, que ele livrou o rei. E o que mais me chama a atenção é que nesta época, Mardoqueu estava sendo humilhado por Amã. Não é Naamã, Amã. Estava sendo humilhado, sabe por quê? Porque Amã recebeu um cargo muito alto no palácio, e todo mundo quando via Amã se encurvava. Só que Mardoqueu não se encurvava, sabe por quê? Porque Mardoqueu sabia o Deus que ele servia. Crente verdadeiro não se encurva para o diabo não, irmão. Crente verdadeiro não se encurva diante da macumba, do feitiço, da bruxaria. Crente fiel só se encurva na presença de Deus. O relógio apagou, graças a Deus, viu?
Oh glória! Meus amados irmãos, diz a Bíblia que Amã, ele tinha feito uma forca. Só porque Mardoqueu não se curvava, ele pegou aquela raiva: vou matar os judeus, vou matar, vou acabar com ele. Aleluia. O que mais me chama a atenção, irmãos, que quem manda na vida é o leão da tribo de Judá. Passou o coronavírus, cadê? Você morreu? Não, porque Deus preservou sua vida. Vem praga, vem guerra, vem tanta tribulação, mas Deus está te guardando. Quem manda na vida é Deus. É Ele quem mata, é Ele quem fere, é Ele quem ressuscita e cuida de você. Eu sinto a presença de Deus falando com alguém nesta noite. Eu estou no comando da tua vida. Eu não se esqueci do que eu prometi para você. Eu vou entregar a vitória na hora certa. Escute, irmãos. Aquela forca estava preparada para enforcar Mardoqueu, né? Só que, irmãos, quem faz uma cova nela cai. Sabia? Os irmãos sabiam que, o pastor falando aqui, eu me lembrando, quando Paulo ele está em uma situação com vários homens e aquele frio muito grande, diz a Bíblia que Paulo foi pegar gravetos e fez um fogo. E quando fez um fogo, diz a Bíblia literalmente que uma víbora venenosa mordeu Paulo. Segundo os históricos, aquela víbora era mortal, venenosa. Se ela picasse, morria na hora. Diga assim: pastor, porque Paulo não morreu? Sabe por quê? Deus permitiu a víbora morder, mas não deixou Paulo ser envenenado. Aleluia. Porque Deus é o dono da vida. Quem manda na vida é Deus. Alguém pode fazer macumba, feitiçaria, bruxaria contra a sua vida. Pode pegar seu nome, colocar na boca do sapo, dentro de uma garrafa, usar farofa, usar azeite, mas a macumba não mata crente, não pega em crente. Você é protegido, protegida pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho uma aqui, voltou o relógio. Ô glória. Vou terminar agora, irmãos. Deus abençoou. O rei leu, falou: rapaz, não fizeram nada para esse homem, nada. Nada. Estava esquecido na porta, mas Deus chamou para dentro. Deus está falando com alguém nesta noite. Deus vai te chamar para o meio. O mistério na tua vida é grande, a obra é grande. O homem pode até não ver o valor que você tem, mas Deus vê. Deus contempla a sua vida e vai te honrar. E você já sabe a história, só refrescando a sua mente. Mardoqueu foi abençoado, montou no cavalo real, recebeu o anel, veste real e saiu. E quem puxou? Quem? O invejoso. Saiu puxando o cavalo, dizendo: assim faz cujo rei se agrada. Aleluia. Deus manda dizer em uma palavra profética nesta noite: o invejoso, escute, é forte. O invejoso Deus não vai matar, diga amém. O invejoso Deus não vai enforcar, diga amém. O invejoso vai ficar vivo para ver a sua vitória. Ele vai ver a sua vitória. Ele vai ver o seu sucesso. Ele vai ver a sua conquista. Porque Deus tem projeto na tua vida. E ninguém vai deter, ninguém vai destruir, ninguém vai acabar aquilo que Deus tem na tua vida. Diga amém, pastor, tá bom. Amados irmãos, aqui está meu horário. Parar por aqui, né? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, que essa palavra fique ao coração dos irmãos nesta noite, né? Rogo as orações pelos amados irmãos, pela igreja. Agradeço, pastor, pela confiança. O pastor nem me conhecia, né? E tá certo, o pastor falou uma coisa certa, tá muito certo, pastor. Não deve colocar qualquer pessoa mesmo, a não ser que Deus toque, né? Quando não conhece, porque o altar é um lugar santo, um lugar consagrado. E ninguém sabe quem é quem, né? Mas Deus sabe quem é. Eu quero agradecer aos irmãos e pedir oração, irmãos. Estou viajando agora, quarta-feira, né? Estou indo para o Belém do Pará, do Belém do Pará para Campinas. Eu de Campinas estou indo para Curitiba, né? E os irmãos orem por mim para que Deus me leve em paz nessa trajetória, nessa viagem, no nome do Senhor Jesus, amém? Ore pela minha vida, eu sou muito necessitado, muito carente das orações dos irmãos. Confesso aos irmãos, pastor, se eu fosse demorar mais aqui, eu vim aqui de novo.
O povo abençoado, os obreiros, meu Deus, é um abençoado aqui. Uma recepção maravilhosa, um povo alegre, um povo feliz, um povo que está lutando para chegar no céu e vai chegar. Deus abençoe, irmãos, amém. Aleluia, louvado seja Deus. Você recebeu da parte de Deus aí, querido? Amém?